Hoje se denomina uma igreja mãe. Estamos no dia das mães. Deus te abençoe rica e abundantemente. 60 anos da igreja de Nova Vida. Falar de igreja mãe, naturalmente nos lembramos que tudo começa em Jerusalém, mas falamos que é uma igreja mãe porque para muitos na Nova Vida, a Nova Vida foi uma mãe. Ali nasceram em Cristo, ali conheceram os fundamentos da fé, ali tiveram as suas vidas transformadas, e é por isso então que muitas Nova Vidas no dia de hoje estão intitulando essa mensagem de uma igreja mãe. Eu quero falar que nessa data, como vocês viram, a palavra do bispo Tito Oscar, nosso bispo sênior, o homem que tantos anos de história traz em seus ombros, um homem com tantas responsabilidades vivenciadas ao longo da história, mas, como ele mencionou, temos nas igrejas de Nova Vida, todas as igrejas de Nova Vida do Brasil, do mundo, estamos lançando 2 materiais. O primeiro, a Bíblia, com um encarte de 32 páginas com a nossa história, e o segundo, o livro da história de Nova Vida. Eu quero dizer que essa Bíblia, que está tão bonita, na verdade, meus irmãos, a arte dela foi feita pelo nosso irmão Israel Danon, que aí está presente. Então ele fez a arte, ele fez o encarte. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, Israel, em nome de Jesus. A arte está muito bonito, muitos elogios a respeito. No final desse culto, nós estaremos aqui à frente dessa feita pelo volume de material. Nós não estamos vendendo ali, estaremos vendendo esse material ali no balcão de literatura, para não ficar muito cheio aquele local. Então nós preferimos espalhar aqui nessas mesas, e os irmãos que desejarem, então, agora aproveitem. Por quê? Porque a primeira tiragem já esgotou. Então é possível que essas Bíblias, esses livros se esgotem o quanto antes. Então, acabando, vem aqui à frente para que você então possa ter a sua Bíblia, a versão NAA, que é a versão que nós temos usado, que é a terceira edição da Almeida atualizada. Vamos fazer uma oração? Pai bendito, Deus amado, nós havemos de compartilhar do que Tu tens feito através da Igreja de Nova Vida, uma das muitas igrejas que compõem a Igreja de Cristo, dos muitos redis que compõem esse grande rebanho, que é o rebanho das ovelhas de Cristo. Muito obrigado, Pai. Pedimos as Tuas bênçãos sobre nós e que em nome de Jesus possa nos abençoar nesse compartilhar desta história. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, não podia deixar de ser diferente, nós abrirmos com o texto bíblico. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no texto do evangelista João, capítulo 3, no seu verso de número 8, João 3, 8, e o texto diz: o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Esse texto, como nós veremos adiante, vai ser um texto crucial na jornada de um jovem canadense que estava numa cruzada evangelística no Rio de Janeiro. Já mencionei então um pouco desses 2 materiais a respeito da Nova Vida, então vamos começar a nossa história. Robert McAllister nasce numa cidade canadense chamada London, ali no departamento de Ontário, e desde cedo ele tem no seu coração o desejo de fazer missões. Ele vem de uma tradição evangélica. O seu tio, reverendo McAllister, fundou as Assembleias Pentecostais do Canadá e foi o primeiro batizado com o Espírito Santo naquela grande nação. O seu pai, Walter, também foi pastor, e ele, depois de abrir várias igrejas das Assembleias Pentecostais no Canadá, ele se tornou pastor de uma igreja muito conhecida lá em Toronto, chamada Igreja da Pedra. Por que Igreja da Pedra? Por causa do seu formato arquitetônico, ali em Toronto.
Ele teve um encontro com Deus, ele foi criado na igreja, mas ele tinha as suas dúvidas, tinha as suas dificuldades, tinha os seus conflitos, até o dia que, no dia 18 de setembro, ele tem um encontro com Deus aos 17 anos. Então ele tem aquele encontro com Deus, ele busca Deus em oração, Deus se revela a ele, e ele então vai fazer um seminário de 3 anos, que ficava 2 horas de Toronto, ia e voltava ali no Eastern Pentecostal Bible College. E ali então, depois de sua formatura, depois daqueles 3 anos, o seu pai então o ordena como pastor. Seu pai, na época, já era o superintendente das Assembleias Pentecostais do Canadá, naquela ocasião. Ele tinha muito desejo de missões, e ele soube de um grupo que ia para as Filipinas, fazer ali uma excursão com um pregador. E esse grupo, então, precisava de um solista, e o pastor Roberto, ele cantava, e cantava muito bem, tinha uma voz muito boa. Então, ele foi para as Filipinas fazer missões, e ali, então, ele tem uma descoberta do seu ministério pentecostal. Por quê? Porque aquele grupo era de cristãos cessacionistas. Quem são os cessacionistas? São os que creem que os dons do Espírito Santo cessaram após a era apostólica. Então, nos dias de hoje, já não existe cura divina, nos dias de hoje já não existem línguas estranhas, todos os dons relacionados ali na palavra de Deus, nas listagens ali de Romanos 12, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, 1 Pedro 4, enfim, nenhuma delas se aplica mais nos dias atuais. Então não acreditam em profecia, eles creem que profecia é apenas a pregação da palavra. Então o pastor Roberto, ele não era cessacionista, ele mesmo tinha sido curado de gagueira. Então nos dias que não tinha o culto, nos demais dias da semana, o que ele fazia? Ele se juntava com irmãos que eram pentecostais para reuniões de oração, e ali então começaram a orar por milagres, e os milagres começaram a acontecer. E uma experiência marcante dele foi quando ele foi orar por uma senhora, ele até registra o nome dela, Clarita Villanueva. Manifestam-se muitos demônios, e aquilo então é uma experiência muito grande para o bispo Roberto, e ele tem então uma experiência impactante, não apenas a experiência pessoal com o Espírito Santo, mas a manifestação através da libertação de outra vida. E aí ele sabe que tem outro então missionário americano, norte-americano, lá em Manila, que é a capital das Filipinas, chamado Lester Sumrall. Então ele começou a se conversar mais com esse missionário, e o missionário começou a falar mais com ele sobre a experiência com o Espírito Santo. E ali então ele estava para sair de Manila, uma escala então para voltar para os Estados Unidos, o voo que ele pegou, a escala ia para a Índia. Então ele fala, olha, vamos então aproveitar e fazer campanha na Índia, cruzada na Índia. E ele chamou seu tio, Hugo McAllister, para fazer cruzadas com ele. Aí ele volta depois dessas experiências. E ele então vai fazer uma cruzada nos Estados Unidos. Lembra os irmãos, ele era canadense. Nos Estados Unidos, então, ele vai fazer uma cruzada numa cidade da Carolina do Norte chamada Charlotte. E quando ele vai para Charlotte, ele vai ficar hospedado na casa do Dr. Alfred Guerre, que é esse que você está vendo na foto. O Dr. Alfred, ele foi o primeiro branco batizado com o Espírito Santo naquele movimento da Rua Azusa. Ele era conhecido por isso. Por quê? Porque o movimento naqueles Estados Unidos daquela época havia, infelizmente, esse segregacionismo. Havia igrejas de brancos e igrejas de negros. Então, não é isso que nós conhecemos no Brasil, graças a Deus, mas naquela época era muito segregacionado. Então, ele e o pentecostalismo rompe com isso. Então, os brancos começam nas reuniões de oração das igrejas de negros, e esse é o primeiro branco batizado com o Espírito Santo do Canadá, dos Estados Unidos, e ele volta ali para Charlotte e começa então a fazer a obra pentecostal. Inclusive, o Dr. Alfred Guerre, ele vai ser o primeiro missionário pentecostal na Índia. Mas o que acontece? Quando o pastor Roberto vai fazer a campanha lá em Charlotte, ele fica hospedado na casa do Dr. Guerre. E a filha do Dr. Guerre, essa moça que você está vendo, é Glória Guerre. E o pastor Roberto então olha para ela olha para ele, e aí começa a haver uma, digamos assim, uma interação emocional entre ambos. Tá? E nessa interação, depois de 3 dias de se conhecerem, no café da manhã ele pergunta se ela quer casar com ele. 3 dias depois de conhecê-la. A resposta dela foi, por que você se demorou tanto?
Impressionante. E viveram felizes para sempre, por toda a sua vida. 3 dias se conhecendo, ele pede para se casar com ela, ela reclama que ele demorou muito, e eles se casam logo depois, em junho de 1955. E para você colocar mais um toque mais impressionante em tudo isso, eles vão de lua de mel para onde? Eles vão fazer um cruzeiro pelo Brasil. É a escolha deles. E quando eles atracam então em Santos, você pode ver a foto da época ali de Santos, ele é convidado, eles conhecem alguém aqui do Brasil, alguém do barco, e falam, tem uma igreja, a Assembleia de Deus lá em Santos, você pode pregar lá. E ele vai pregar então na Assembleia de Deus de Santos, e ali então, essa experiência marca a vida dele como a sua primeira pregação no Brasil, em lua de mel. A pesquisa, o Natan, ele também ajudou muito na pesquisa, e ele encontrou esse cartão, que é o cartão do visto, o cartão original do visto para o Brasil. E aqui está o pastor Roberto Leal, ali aparece como religioso, a profissão dele como religioso, e o visto ali de Nova Orleans, em julho, ou seja, um mês depois dele estar casado, ele já pediu o visto, e ali então você tem esse registro histórico aqui, que nós conseguimos nessa pesquisa aí, junto com Natan e Israel, na elaboração da Bíblia. Pois bem, como eu disse aos irmãos, ele tinha um coração muito missionário. Ele começa então a fazer cruzadas com outros grupos. Nós vamos para Hong Kong, eu vou com vocês. Nós vamos para a França, eu vou com vocês. Vamos para a Alemanha, eu vou com vocês. Ele pega então essas primeiras missões após casado. Ele vai pregar nesses países. É até interessante que na França ele tem uma experiência que ele é chamado para pregar no local. Olha, tem um monte de jovens ali reunidos, precisam muito de Jesus. Quando ele vai ver uma boate homossexual na França, ele prega e tem conversões lá. Então, onde chamassem ele para pregar, ele vai. Em Hong Kong, na China, nascem das cruzadas evangelísticas 2 igrejas. Hong Kong, a sua dimensão, a sua população, muito... Então, olha, vamos abrir 2 igrejas. E o nome das 2 igrejas? New Life Church. Ou seja, dessa cruzada surgem as primeiras igrejas denominadas Igrejas de Nova Vida, na China. Só que essas igrejas não ficam vinculadas ao Ministério da Nova Vida aqui do Brasil. Por quê? Porque ele era só evangelista. As igrejas surgiram pelos contextos, necessidade, precisamos nos reunir e tal, então vamos organizar a New Life Church, vocês sigam o seu caminho. E ele então continua, mas aquele nome marca o seu coração. Pois bem, agora o seu sonho maior, ele que tinha ido à Índia, era ser missionário na Índia, na cidade de Calcutá. E quando ele então vai pegar o visto, ele não tem nenhum problema em conseguir o visto como canadense para a Índia, mas a sua esposa teve. Por quê? Porque a sua esposa era americana. Eu quero lembrar aos irmãos, naquele contexto da Guerra Fria, que a Índia, com Nehru, ela se ligou sob a zona de influência dos soviéticos. E aí, por causa disso, a Índia estava negando vistos americanos e negou o visto para ela. Como ela não podia ir, ele conseguiu o visto, mas ele então desistiu. Pegou todo o dinheiro que tinha para começar o trabalho lá, na época $5.000, entregou para esse missionário que vocês veem na foto, Mark Bunting, e aí ele então começou o trabalho, implantou o trabalho lá. E aí nós temos essa bandeira, que é a bandeira de nossa nação, que você conhece tão bem. O nascimento da Igreja de Nova Vida. Como tudo começou no Brasil. Falamos então de Filipinas, falamos dos Estados Unidos, falamos Alemanha, França, Hong Kong. Mas aquele local onde ele foi passar lua de mel marcou o coração dele. E aí surgiu um convite por um missionário americano que já estava no Brasil, chamado Harold Williams. E ele vai fazer uma cruzada no Maracanãzinho, aqui na Grande Tijuca, aqui ao nosso lado, em 1958. Então ele falou, tudo bem, eu vou. Ele foi, participou da cruzada aqui no Maracanãzinho, e a ideia dele era, bom, vou no Brasil, depois volto para os Estados Unidos, depois vou para outras nações pregar. Só que aconteceu algo na vida dele, nesse culto ali no Maracanãzinho. Ele está no meio do culto, e ele ouve a voz do Espírito Santo falando para ele, este é o lugar para o qual eu o chamei para pregar a minha palavra.
E aquilo entrou forte no meu coração e falou, como é que é? Esse é o local onde eu te chamei para pregar a minha palavra. Então ele começa a entender que estava na hora dele parar e implantar a palavra. O sonho de implantar, de ser missionário no mundo, ele não cessou no coração dele, mas aquela palavra foi muito forte. E aí então veio o texto que nós lemos no início dessa mensagem. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele ouviu a voz do Espírito, o vento do Espírito o direcionou ao Brasil, então ele entendeu que era momento dele parar as suas cruzadas ao redor do mundo e se estabelecer nessa nossa nação. Ele volta para os Estados Unidos, organiza as coisas, e no ano seguinte, 1959, ele volta ao Brasil, e ele vai primeiro para São Paulo, onde morava o missionário Harold Williams. Só que ele é pregador de cura divina, ele ora, as pessoas são curadas, e nem todo mundo entendia isso, e chamam a polícia prende o bispo Roberto, na época pastor Roberto, e o pastor Harold Williams, acusados de curandeirismo, e as portas começam a se fechar em São Paulo. Então ele vem para o Rio de Janeiro, e ele vai morar aqui no bairro de Santa Teresa. Se estabelece em Santa Teresa e recebe um convite para pregar na Assembleia de Deus, em São Cristóvão, onde eu nasci, naquela igreja. E ali as portas começam a se abrir. Aí estão as fotos de São Cristóvão, ali está a foto interna, a externa, e ali então as portas começam a ser abertas para ele pregar em toda a cidade. E começa então essa grande obra. Mas a igreja se estabelece mesmo, não através apenas das pregações nos cultos que ele fazia, mas através do programa de rádio. A Nova Vida, nós podemos dizer, que é uma igreja que começa na rádio. Ele começou a fazer um programa, transmitir um programa chamado Voz da Nova Vida, no dia 1º de agosto, olha só que coisa interessante, de 1960. Faltavam 8 anos para eu nascer, quando ele começou a pregar na Rádio Relógio, todos os dias, às 6h30 da manhã, na Rádio Copacabana. E começava dizendo, este é o tempo de ouvir a mensagem de nova vida. Assim ele começava o seu programa. E como ele não sabia falar português, o programa era lido. E ele então começou a ter aula de português 8 horas por dia, por 3 meses, para conseguir fazer o programa. Então todo dia ele fazia o programa às 6h30, acabava o programa, 8 horas de aula de português, o dia inteiro de aula de português, para poder então entender pelo menos o que estava lendo em português, porque ele escrevia em inglês, alguém traduzia, colocava no papel, e em português ele lia com sotaque, segundo aqueles que da época o ouviram, sotaque sofrível, fecha aspas, mas depois ele foi melhorando, com o tempo naturalmente. Depois a audiência foi crescendo, não havia programas, não era comum haver programas numa rádio evangélica, eram raros. E aí, então, ele passou a ter o programa às 6h30 da manhã e 6h30 da noite. E aí, então, ele fala, não, nós temos que sair de uma rádio Rio de Janeiro, temos que alcançar todo o Brasil. Então, ele se muda da rádio Copacabana para a rádio Marink Veiga. E com isso, então, ele começa a ter uma audiência muito grande. Só que qual era o problema da rádio Marink Veiga da época? É que os programas religiosos, o programa da Voz de Nova Vida era no meio de vários programas espíritas. Então, era muito complicado, né? Ficava assim muito, e as pessoas atacando, olha, esse programa agora, vocês... E ele ficava então no meio falando, está na hora de nós pararmos com isso, e nós termos nosso próprio rádio, nossa própria rádio. Porque nós tendo nossa própria rádio, a gente coloca só programas evangélicos. E fica uma rádio, a pessoa fica sintonizada e só ouve palavras que edifiquem. E aí surge então o oferecimento em 1967 de ter a própria rádio. E aí então o César Ladeira, que era o dono da rádio Relógio, na época ele oferece a venda da rádio Relógio. Só tinha um problema essa rádio Relógio.
havia um contrato da Rádio Relógio com o Observatório Nacional. E o contrato dizia que a cada 50 segundos tinha que entrar a locução dizendo o minuto certo. E aí, então, a Iris Gutierrez, que era a narradora da época, a cada 50 minutos aparecia, eu não sei quantos ouviram a Rádio Relógio, quantos se lembram disso? Então aparecia aquilo. São 8 horas, 37 minutos e 28 segundos. Quantos se lembram mesmo disso? Você acabou de entregar a sua idade. Entregou a sua idade. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. As pessoas acertavam a hora com a Rádio Relógio. Isso então era uma grande vantagem. Por quê? Porque ele compra essa rádio que as pessoas já sintonizavam para saber o horário. E tinha a desvantagem de a cada 50 segundos a palavra ser interrompida. Eu participei de programas da Rádio Relógio. Eu ainda sou dessa época, apesar de jovem, mas cedo já fiz programa lá. E eu lembro que tinha um relógio com a contagem regressiva e nós parávamos. E quando a gente não parava, não importava. Eles cortavam a nossa palavra e entrava a gravação ali da Gutierrez, da senhora Gutierrez, conforme o contrato do Observatório Nacional. Por isso que não podia ter programa de música. A Rádio Relógio não tinha música. Porque como você vai colocar música se a cada 50 segundos vai cortá-la? Então dava para trazer palavras. Então as pregações tinham 50 segundos e depois continuavam 50 segundos, 50 segundos, 50 segundos. E depois então, ele entendeu o seguinte, bom, vamos marcar, como é uma rádio relógio, as pessoas marcam o horário cravado, a cada meia hora nós vamos fazer o café espiritual. Então, a cada meia hora, nos horários cravados, que 10, 10h30, 11, 11h30, meio-dia, meio-dia e meia, porque a pessoa sabia que, agora é o momento do café espiritual. E isso dá uma força muito grande para o crescimento da Igreja Nova Vida. Todos começaram a conhecer a Nova Vida, a voz de Nova Vida, e o pastor Roberto Macalister. E aí nós temos esse folheto, foi inclusive a irmã Zilá que me entregou esse daí, dos programas evangélicos diários. E começou então a pastor Eloir, Lições de Vida, pastor Davi Gomes, a Voz Nova Vida, pastor Tito Oscar, 3 minutos só, pastor Roberto, e aí vão vários programas evangélicos, e a pessoa sintonizava e tinha naturalmente aquelas informações. Você sabia? Quantos se lembram também dessas palavras? Você sabia? Colchões ortopédicos Guanabara, não era isso? Eu lembro de algumas propagandas a respeito. Então você tinha informações, você tinha a palavra, e você tinha também esse momento de acertar o seu ponteiro. Então começou a ser uma rádio com veiculação de programas evangélicos. E aí nós temos o outro, que aí o Israel conseguiu aí com a revista Voz, né? Várias programações, você vê, de 6h20 até 8 horas, nós temos as programações. Tínhamos exceção nos horários nos domingos. Nos domingos era mais pausado, então dava para transmitir os cultos, com menos problemas de interrupção. Então, nos domingos, nós começamos a ter transmissão de cultos, além das, Voz das Assembleias de Deus, Vinde Meninos, Aprendendo o Caminho do Senhor, e etc, etc. Vários programas aí. Só que para efetuar a compra da rádio, claro que comprar uma rádio não é barato. E a igreja, na verdade, o programa não conseguia se manter. Só a Igreja Católica Romana tinha uma rádio própria. Nenhuma denominação evangélica tinha um programa de rádio. Então ele vai para os Estados Unidos fazer uma cruzada lá, e ele era um homem de cruzadas evangelísticas. Então ele vai fazer uma cruzada para conseguir obter recursos para comprar a rádio. Ele começa a falar, precisamos comprar uma rádio. No Brasil não existe rádio evangélica. O Brasil inteiro não tinha uma rádio evangélica, inteiro. Até que então ele faz esses apelos, e as igrejas vão dando ofertas, ele vai conseguindo ofertas, mas as ofertas eram muito escassas. Até um dia que uma senhora liga para o programa onde ele estava fazendo a rádio e fala, pode me visitar, eu quero dar uma oferta especial. Ele chega naquela casa, uma casa simples, e chega uma senhora então, e ela tinha reservado ali uma sacola, uma caixa, com as suas economias. E quando ela entrega para ele, ele olha, tem $10.000.
Naquela época, a quantia era muito maior do que é hoje. Então, quando ele vê aqueles $10.000, ele falou, já tenho aqui a condição de dar o sinal e de voltar ao Brasil para fazer, então, essa compra. E assim é feito. A audiência vai crescendo. Só no primeiro ano foram 12.000 cartas que ele recebe, porque ele dizia, se você tem uma dúvida, escreva para nós, dava o endereço e tudo mais. E aí eram tantas perguntas sobre cura divina que ele lança o seu primeiro livro, Perguntas e Respostas sobre Cura Divina. E ele então lança o seu primeiro trabalho de muitos que ele depois lançaria. Para atender as pessoas, então muitos tinham, preciso de atendimento e tal, o que ele faz? Como o programa de rádio não é no local onde tinha gabinete, né? A rádio você só tem lá aquele espaço com microfone, com aquela mesa e tudo mais, então ele alugou uma sala no edifício central aqui no Rio de Janeiro. Quantos conhecem o edifício central? Eu creio que todos aqui, a maioria de nós conhece, na Rio Branco 156, e ali então começaram a fazer os gabinetes. Aí em 1960 se faz uma pesquisa na rádio e fala, olha, ele entende, bom, vamos ver se nós temos condição de reunir esse povo que escreve, que telefona, que vem nos gabinetes, é muita gente, e vamos fazer um primeiro encontro chamado Culto dos Amigos do Pastor Roberto. Ele não tinha noção se seriam poucos, seriam muitos. E o local escolhido é essa praça, essa foto antiga, de uma praça chamada Praça Sans Penha. Alguém conhece essa Praça Sans Penha? A Praça Sans Penha é o local do primeiro culto da Igreja de Nova Vida. Era um culto, como disse os irmãos, não sabia o que ia acontecer, não sabia quantas pessoas iam afluir. Então essa é a foto antiga da Praça Sans Penha, aqui na Tijuca, onde é realizado o primeiro culto de Nova Vida. Como ele vê que tem um resultado e muita gente ouve a palavra, ele começa a se lembrar das cruzadas. Ele fala, então vou fazer agora um segundo culto. E ele faz o segundo culto no Coreto, no Meier, lá em 1960, no Jardim do Meier, que é um bairro aqui também muito próximo de nós. Só que lá acontece uma coisa que o marca. No culto dos amigos do pastor Roberto, ele pregou a palavra, as pessoas conheceram, mas ali aconteceu um grande milagre. Uma senhora começa a gritar no meio da multidão, eu estou enxergando, a mulher era cega. Então ele começou, bom, está na hora então de começar a voltar com as cruzadas, não apenas na rádio, mas eu voltar para esse ministério fora da rádio. E ali no Coreto do Meier, começa então a reimplantação das cruzadas Nova Vida, desta feita fora do programa de rádio. Então precisava encontrar um local. E o local encontrado foi a ABI, essa foto da época, a Associação Brasileira de Imprensa, aqui próximo à Cinelândia, aqui no centro do Rio. E aí então ele consegue alugar esse espaço nos domingos às 2h30 da tarde. Olha só que horário atípico, domingo, 2h30 da tarde. Só que o primeiro culto ia acontecer no domingo do Dia das Mães, no dia 14 de maio de 61, então começa a se divulgar na rádio, começa a divulgar, olha, vamos começar nossos cultos, e aí começa a Igreja de Nova Vida, um espaço que já começa lotado de pessoas, num horário atípico, domingo, 2h30 da tarde do Dia das Mães. Por isso que hoje nós estamos aqui comemorando, nesse Dia das Mães, aos 60 anos que aconteceu aquele culto ali na ABI, no centro do Rio de Janeiro, a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa. E aí é o púlpito dele, ele colocava versículos no púlpito, ele então era o data show da época dele, digamos assim, e aí então com o auditório lotado, ele começa a fazer os seus cultos. Vai ser a sede da Nova Vida por 10 anos, até que fosse inaugurada a igreja de Botafogo, e sobre isso já vamos falar a respeito. No mesmo ano, ele dá um passo de fé. Dada a lotação, ele fala o seguinte, vamos fazer então uma cruzada no Maracanãzinho. Ele estiver ali em Maracanãzinho em 58, como pastor convidado. Agora ele falou, não, eu vou organizar então essa cruzada. E nós temos aqui então a foto da cruzada, nós temos aqui a imagem do panfleto que foi distribuído ao pastor Roberto, Maracanãzinho, domingo dia tal, entrada franca e tal, e essa é a foto de como ficou o Maracanãzinho. Aqui está o pastor Roberto, aqui está um grupo no meio, um grupo ao redor, e aí então
já nos primeiros meses da Igreja de Nova Vida, já lotamos o Maracanãzinho, a força da rádio que foi levando todo mundo para aqueles grandes eventos. E aí então, a abertura de igrejas foi uma consequência natural. Obviamente, nem todo mundo cabia ali. Então, pastor Roberto, ele então surge a possibilidade de comprar um terreno. O terreno que ele encontrou, que foi oferecido a ele, alguém ofereceu um terreno para ele, no bairro do Flamengo, nesse bairro aqui da Zona Sul. Sei que nem todo mundo conhece, o nome não é muito bonito, né? Mas alguém encontrou um terreno lá, na rua principal ali daquele bairro, e ele foi ali, negociou, chegaram ao preço, acertaram tudo. No dia da assinatura, foi até uma imobiliária famosa, que ainda existe nos dias de hoje. Na hora de acertar o preço, e aí a gente não tem acesso ao preço da época, mas vamos aqui supor que o terreno fosse 1 milhão. Vamos colocar um número hipotético aqui, o valor não era esse, mas vamos colocar, se fosse 1 milhão. Na hora de assinar o contrato, ele olha ali o contrato e fala, peraí, mas aqui está escrito 300 mil. Aí a dona dessa imobiliária falou, não, mas aqui é costume no Brasil a gente colocar um valor menor e tal. Ele falou, mas eu não posso assinar isso daqui. Nós acertamos por 1 milhão, como é que eu vou assinar? É 300 mil. Não, mas aqui não tem nenhum problema. Ele falou, mas eu não posso assinar. E por causa disso, depois de meses de negociação, no momento de assinar no cartório, a Nova Vida não abriu, não comprou o imóvel ali. Então, ficou com valor. E aí surge um outro imóvel, era um terreno pequeno lá no Flamengo, surge um imóvel maior, em bom sucesso. E aí então, ele preciso então para pagar logo, para conseguir o preço, eu vou para os Estados Unidos levantar uma oferta ali, e ele chega e não consegue a oferta que precisava. O que ele faz? Ele vende a sua casa lá em Charlotte, na Carolina do Norte. E com o dinheiro que ele tinha aqui no Brasil, mais o dinheiro da casa que ele vende lá, ele chega aqui e compra a primeiro imóvel, na verdade o primeiro imóvel que depois vai se tornar o Templo de Nova Vida, que vai ser em bom sucesso na Avenida Teixeira de Castro, 312, se eu não me engano. Então aí está a foto da primeira igreja em bom sucesso, né? Aqui a igreja cheia, na inauguração, e aqui vocês podem ver a tomada de foto. Aqui está o Bispo Roberto, nesse canto aqui onde está a luz, com a placa comemorativa da igreja. A igreja foi inaugurada em 1964, em março, e ele enviou o pastor Otávio Peterson, auxiliado pelo pastor Valmir Cohen, para dirigir na igreja. Por quê? Porque o pastor Valmir Cohen, depois o pastor Otávio Peterson vai para a Suécia, né, que ele é filho de missionários suecos, então vai ficar 6 meses lá. O pastor Valmir vai abrir igreja em Niterói. Então o primeiro diácono de bom sucesso, chamado Tito Oscar, ele assume a igreja. E depois de 3 meses, o diácono Tito se torna pastor Tito. Como mencionei para os irmãos, a segunda igreja Nova Vida foi em Niterói, você está vendo foto aqui, né, em novembro do mesmo ano de 64. Só que o bispo Roberto, ele morava na Zona Sul, e ele falava, mas a igreja evangélica brasileira, pentecostal, não tem alcançado a classe média. Ao contrário dos Estados Unidos, que os pentecostais abrangeram todas as classes, no Brasil, os pentecostais ficaram mais na periferia, não entraram nos bairros nobres da cidade. Ali que entraram eram os metodistas, presbiterianos, batistas, mas pentecostais não conseguiram entrar. Ele falava, mas nós temos que ter uma igreja pentecostal num bairro da Zona Sul do Rio. Então ele começa a procurar Copacabana, Leblon, Ipanema, Laranjeiras, até que ele encontra um terreno em Botafogo. Novamente, ele volta para os Estados Unidos, faz campanhas para obter recursos, porque os recursos aqui não chegavam ao nível do que ele precisava para comprar um imóvel, obtém essas ofertas, e em 1965, ele consegue comprar esse imóvel ali, esse terreno ali em Botafogo. Então aqui nós temos ali, né, a dedicação do terreno.
Aqui nós temos o prédio nos dias de hoje, da Nova Vida, e nós temos aqui o templo, na parte de dentro, que foi inaugurado em 1971. Quando o templo é inaugurado, então deixa de funcionar a sede ali na ABI, quando o templo é inaugurado em Botafogo. A igreja continuava precisando crescer. Ele falou, está na hora de eu conseguir então uma nova sede. E ele procura então o urbanista Lúcio Costa. E conversa com o Lúcio Costa e fala, olha, para onde o Rio de Janeiro pode crescer? E Lúcio Costa diz, olha, só tem um local que pode crescer, Zona Oeste. É lá que você tem que criar o seu centro de convenções, a sua igreja sede, tem que ir para lá, na região do Recreio, Jacarepaguá. Então ele começa a procurar, e depois de muitas buscas, ele encontra muitos terrenos, mas tudo de grileiros, digamos assim, terrenos ilegais. Então não consegue fechar nenhum, até o momento que eles encontram, no quilômetro 18, de uma avenida chamada Avenida das Américas, eles encontram um terreno isolado, num local que não tinha absolutamente nada. Avenida das Américas, na altura do Recreio, era mato puro, nada. Eu lembro que eu fui lá, com meus 16 anos, eu estive ali naquele local. Enfim, não tinha nada, era pista de mão dupla, estreita. Enfim, ele comprou e tinha visão, falou, vai crescer para aqui, ele compra aquele imóvel. Infelizmente, não faz parte mais da Nova Vida, esse imóvel, mas ficou ali o registro que foi comprado. Mas o problema é que havia um lençol freático, que toda a construção, toda hora, cedia, era um custo muito grande, e depois, então, a Igreja Nova Vida vendeu aquele imóvel. Pois bem, o descanso sabático do Bispo Roberto. Ele teve a sua primeira ponte de safena em 69, problemas eram muitos. Depois ele teve uma segunda ponte de safena, depois ele teve uma terceira cirurgia do coração que ele teve que fazer. Em 73, inclusive, ele saiu do Brasil, ele retornou para os Estados Unidos, ficou 3 anos, depois ele foi dirigir uma igreja em Roma, seu amigo, se eu não me engano, John McTiernan, ele morreu, então ele foi assumir a igreja na capital da Itália, mas depois disso ele voltou ao Brasil. E aí nessa época, quem assumiu, nesses 3 anos que ele fica fora do Brasil, quem assume a igreja de Botafogo, e a denominação, é o bispo Tito Oscar, que vocês ouviram, a quem vocês ouviram há poucos minutos atrás. Ele assumiu, e então começa a Nova Vida a entrar numa nova esfera. A Nova Vida então começa o programa não apenas de rádio, mas ele entra na televisão, no canal 13, TV Rio, e ele começa um programa todos os sábados, às 1h40 da tarde. Até que em 1979, nós temos o programa Coisas da Vida, que eu creio que alguns aqui conhecem. Quantos se lembram desse programa Coisas da Vida? Depois nós devemos colocar teremos uma surpresinha ao final para vocês. Mas o Bispo Roberto, então, na TV Tupi, ele ficou com esse programa até o momento que a TV Tupi acabou. Ou seja, o programa permaneceu até o fim. Foi o primeiro programa de entrevistas, de talk show, que nós temos da televisão brasileira, entrevistas com personalidades, entrevistas sobre o dia a dia, com advogados, nutricionistas e tal, e claro, sempre com uma mensagem de fé, e o Bispo Roberto fazia isso com muita maestria. A produção literária dele foi muito grande, nós temos ali a Palavra de Nova Vida, Voz de Nova Vida, vários livros que ele escreveu, e essa produção se manteve. E a Nova Vida foi crescendo, você vê nessa foto, você consegue botar a foto das Kombis aqui? Cortou esse lado daqui, a falha foi minha, eu que fiz essa, mas enfim, nós tivemos 3 Kombis, nós tivemos gráfica, nós tivemos 90 funcionários em tempo integral para as igrejas Nova Vida, ali, por exemplo, agora temos aqui as Kombis, adquirida Nova Vida, aqui a ordenação episcopal do Bispo Roberto, aqui ele traduzindo David Duplessis, um grande pregador sul-africano, aqui a capa de uma revista de Nova Vida, eles estão de volta, lembra que eu falei que ele esteve fora do Brasil por 3 anos? Então essa foi a capa, ele com a irmã Glória. Aqui foi quando foi comprado o cinema Santa Alice, o cinema Santa Alice é aqui no Engenho Novo. Quantos se lembram desse cinema? Então foi assim, na imprensa foi uma revolta, como é que uma igreja compra cinema? Nem sabiam que a maioria dos cinemas de rua depois seriam comprados por igrejas. Mas aquilo foi na época um escândalo, uma igreja comprando cinema.
E a Nova Vida comprou, até hoje tem uma igreja ali. E aqui ele apresentando crianças com o pastor Tito, Oscar, enfim, algumas fotos que eu coloquei aí. E nós tivemos a nossa vila de Nova Vida. Olha, isso daqui era o espaço. Eu não quero dar uma de saudosista não, mas eu lembro o dia que eu fui lá com a Juventude da Tijuca. Teve um grande evento envolvendo todos os jovens, e aqui nós tivemos evento, barracas, futebol, aqui nós tínhamos um lago artificial que foi criado, o pessoal quisesse pescar, para fazer retiros. Esse é o tamanho da Vila de Nova Vida. Vejam o tamanho maravilhoso que nós tínhamos. E aqui, essas casas daqui, era o nosso asilo para os velhinhos das igrejas, porque muitas pessoas ficavam idosas, não tinham ninguém para cuidar deles, e os asilos públicos muito ruins. Então o bispo Roberto falou, não, nós temos que ter, ele falava, nós temos que ter uma vila para os nossos velhinhos serem cuidados. E aí então foi criada a Vila de Nova Vida, só comprou um imóvel, vamos aproveitar e fazer para grandes eventos. E aí nós tivemos vários eventos ali. Infelizmente, depois da divisão da Nova Vida, de 1995, a parte que ficou com a administração da vila também a vendeu e não temos mais esse imóvel. Mais uma página da história que a gente lamenta muito por ter perdido. Bom, implantações de igreja Nova Vida, foram surgindo várias igrejas. Aqui na Tijuca, por exemplo, nós tivemos a igreja Nova Vida 1 e a igreja Nova Vida 2. Tijuca 1, Tijuca 2. A Tijuca 1 ficava na altura do Maracanã. A Tijuca 2 ficava na rua Homem de Melo, aqui de onde nós viemos. E ele fez o seguinte, olha, quem mora na Tijuca, foi assim o comunicado da Tijuca, vamos abrir uma igreja na Tijuca, Tijuca 1, Tijuca 2, quem mora na Tijuca perto do Maracanã vai ficar na 1, quem mora na Tijuca perto da Rua Uruguai vai ficar na 2. E foi assim, e o pessoal, os tijucanos que iam para Botafogo, começaram a frequentar a Nova Vida da Tijuca, e foi assim que surgiu. Agora, segunda onda do pentecostalismo brasileiro, a Nova Vida, os historiadores entendem que a Nova Vida não é uma igreja neopentecostal. Ah, mas igrejas saíram da Nova Vida e se chamam neopentecostais. A Nova Vida não é neopentecostal. A Nova Vida é uma igreja pentecostal de segunda geração. A primeira geração de igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil. A segunda geração, Igreja Quadrangular, a Igreja de Nova Vida, as igrejas metodistas wesleyanas. Então, nós temos uma segunda geração de igrejas pentecostais. Então, enfim, apenas a título de conhecimento. Olha, não está funcionando muito bem, eu vou pedir então ajuda. O problema está aí, não é isso? Então, eu vou avançar pelo que eu tenho aqui, pedindo desculpa aos irmãos que estão dando um jeito ali no nosso multimídia. Pois bem, outra questão, outra inovação da Igreja Nova Vida, as vestimentas não legalistas para as igrejas pentecostais. Naquela época, as pessoas que faziam parte de igrejas pentecostais não podiam usar, por exemplo, mulheres não podiam usar calça comprida, não podiam se maquiar, não podiam cortar cabelo. Numa igreja pentecostal isso era motivo de exclusão. Então, só sobravam as igrejas chamadas tradicionais. Então, olha, você quer usar uma calça comprida? Então, não pode ficar aqui nessa igreja, vai para uma igreja batista, que lá você pode. Mas na igreja pentecostal não cabia isso. Era escândalo, era pecado. Então, a Nova Vida quebrou isso daí, esse vínculo. Não, somos igreja pentecostal e a mulher pode cortar cabelo, pode se maquiar, homem pode jogar bola, pode ver futebol, pode torcer pelo seu time. Então, o bispo Roberto desconstruiu uma cultura humana, pesada, um fardo, que foi surgindo, um fardo humano, não bíblico, que foi surgindo nos arraiais pentecostais e que afastaram tantas pessoas das igrejas pentecostais. Então, a Nova Vida veio com essa mudança, grande mudança, e nós então vemos esse diferencial da Nova Vida. Os homens podiam usar barba. Eu lembro que eu tenho um primo que foi excluído da igreja onde ele fazia parte, porque ele deixou a barba crescer. Aí, olha, você tem que tirar essa barba, não está na doutrina da igreja. O máximo que podia era bigode, barba não podia. Vocês sabiam disso? Ele falou, mas não vejo motivo para não usar barba. Ele foi excluído da igreja.
e muitos se revoltavam e saíam da igreja, outros iam para outras denominações tradicionais. A Nova Vida quebra isso. Então, é uma coisa que nós devemos, o meio pentecostal deve muito à Nova Vida a isso. Outra questão que o meio pentecostal deve à Nova Vida é o horário de começar e o horário de terminar pontualmente. Vocês lembram a Rádio Relógio, que tinha que começar, tinha que passar? O Bispo Roberto era muito pontual, aliás, os canadenses são, por natureza, por cultura, muito pontuais, assim como os ingleses o são. Então, a Nova Vida começava, quando não existia aquilo, olha, vamos esperar mais 5 minutinhos, esperando que o pessoal chegue. Não é isso que você ouve às vezes? Não, vão dar mais 3 minutinhos até que venha mais, chegue mais alguns, porque está chovendo. Não existe isso na Nova Vida. Podia não ter ninguém, começava na hora, mas também terminava na hora. E isso nos meios pentecostais era totalmente fora do padrão. Nova Vida também, ela entrou com o centro administrativo. Ok. Centro administrativo. Nós tínhamos um centro administrativo para cuidar da Vila de Nova Vida, da Rádio Relógio, da manutenção dos idosos, das combis, da gráfica, da marcenaria, dos pedreiros. Volto a dizer, chegou a ter 90 funcionários. Programa de TV, eram coisas custosas. Então, se colocou um centro administrativo. Quem cuidava do centro administrativo? Quem era o administrador? O Bispo Roberto, então, contratou em tempo integral, como pastor, lá em Botafogo, para cuidar do centro administrativo, um gerente de um banco, advogado, chamado Miguel Incuto. Quem conhece Miguel Incuto é o nosso presidente da Nova Vida hoje. Ele era o administrador do centro administrativo, ele era o responsável pelo centro administrativo. Nós tivemos, então, a nossa rádio própria, programa de TV, já falei sobre isso. Envelopes de dízimos e ofertas, foi outra inovação da Igreja Nova Vida, que as pessoas colocavam as ofertas numa sacola, numa salva, como nós chamamos, a sacolinha. Então, você jogava ali e tal. Não, ele falou, não, o dizimista vai entregar a oferta no envelope. Tem que ser diferente, porque o dizimista é a pessoa que tem um compromisso regular de manter a obra de Deus. Ela que faz essa obra crescer através do seu esforço, do seu trabalho, do fruto disso, que ela reconhece que vem do Senhor. Então, começou a colocar isso nos dízimos e ofertas. O louvor dinâmico, envolvente. A Nova Vida também inova com pessoas aplaudindo no culto. Você não aplaudia, né? Nas igrejas tradicionais, acabava, às vezes é só o órgão, e ficava aquele silêncio, você ouvia o mosquito cruzando o templo. Nas igrejas pentecostais, aleluia, glória a Deus, o que é uma bênção, isso não pode ser perdido. Mas ele traz uma inovação, na característica dele, e começa a aplaudir no meio do louvor. Vamos aplaudir o Senhor. Isso é uma cultura diferente, que hoje em dia é tão comum em nosso meio. Outra inovação da Igreja Nova Vida é o sistema de governo episcopal numa igreja pentecostal. Não existiam bispos em igrejas pentecostais. Os bispos eram de igrejas, por exemplo. Quem tinha bispos? Tinha a igreja anglicana, a igreja luterana alemã, por exemplo, a igreja metodista, tinha bispos. Olha aí o Bispo Roberto, a gente já vai entrar nisso daí. Eu que estou vendo numa outra tela ali. É uma surpresa que eu vou mostrar para vocês, que já parece não ser tão surpresa. Mas, enfim. E a Igreja Nova Vida hoje? A Igreja Nova Vida hoje continua com seus objetivos, seus propósitos. A Igreja Nova Vida hoje continua. Os pastores se reúnem todo mês, em Caxias, a sede onde fica a cadeira do nosso presidente, Bispo Miguel Incuto. São 10 bispos. Os bispos têm funções diferentes. Então, uns têm se voltado mais para uma área de ensino, outros têm se voltado mais para uma área de aconselhamento dos bispos que estão passando por problemas, com dificuldades, então cuida mais nessa parte pastoral, outro cuida do Projeto Sertão, outro cuida das outras igrejas do Nordeste, então regionaliza. Então, todos têm uma função específica no episcopado da Igreja Nova Vida, e todos nós somos regidos, bispos e pastores, pelo nosso código de ética e nossa declaração de fé. Então, nós somos regidos por isso. Todo aquele que almeja o pastorado da Igreja Nova Vida tem que passar pelo curso de formação ministerial, que tem acontecido aqui na Tijuca. Então, você passa por 1 ano de preparação, com indicação do seu pastor, passa por uma prova vestibular de conhecimento bíblico e faz esse curso. Então, meus amados, eu vou encerrar essa palavra com o que eu disse que será uma surpresa,
que eu já não sei, como disse a vocês, mas para muitos vai ser uma grata descoberta. Com vocês, Bispo Roberto Macalister. Saúde emocional e mental, você tem que se humilhar perante o Senhor. Se você quiser saúde mental e viver uma vida espiritual, você tem que se afastar deste espírito de um soberbo. O que eu sou pela graça de Deus. O que eu faço pela graça de Deus. Quem sou eu? Eu sou Roberto, um servo do Senhor, que nada é e nada será, senão pela bondade do Senhor. Sejamos humildes e teremos uma vida abundante. Até a próxima vez. Que Deus o abençoe rica e abundantemente.